Muito bom dia para você que está aí nos acompanhando de casa nessa manhã. E eu quero te convidar para ser alimentado pelo pão da vida, aquele que morreu por nós. Então abra o seu coração e se permita ser alimentado, ser sustentado por aquele que é o único caminho, em nome de Jesus. Queridos, este é um momento importante, quando nós demonstraremos diante do nosso Deus um coração generoso e um coração fiel. Para isso, quero ler-lhes um texto lá de 1 Reis 17, a partir do versículo 8, é o texto que fala da viúva de Sarepta. Diz o seguinte, o texto: Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: Não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Esse texto é um texto maravilhoso, que lança um desafio a uma mulher desesperada que não tinha sequer o que comer. E a promessa, através do profeta Elias, é de que Deus a sustentaria. Então esse texto nos desafia primeiro a confiarmos no Senhor, colocarmos a nossa vida inteiramente em suas mãos, abrirmos mãos daqueles recursos que nós achamos que são nossos, mas que são de Deus, e a partir daí depositá-lo confiantemente no altar do Senhor, crendo que o mais Ele fará. A Bíblia diz: entrega teu caminho, o Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, seja uma pessoa que confia plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Então eu desafio você a fazer como esta viúva de Sarepta.
uma mulher necessitada, uma mulher que não tinha mais o que comer, uma mulher que diz, olha, nós vamos fazer um pouco de pão e aí vamos morrer. Mas ela confiou, entregou, e o resultado foi o quanto ela foi abençoada. O azeite da botija não se acabou. E comeu ela, o filho e toda a sua família, porque havia a abundância do Senhor ali. Creia na abundância do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas que você acha que é sua e que são de Deus, entregue a Ele, e você receberá e verá o quanto Deus é generoso e misericordioso. A nossa generosidade, quando se encontra com a generosidade de Deus, o céu se abre. Receba as bênçãos de Deus para a tua vida e seja um cooperador do reino de Deus em nome de Jesus. Quantos estão felizes na presença de Deus? Agora sim, boa noite, tudo bem com você? Família Nova Estação? Tudo bem? Beleza? Tudo firme e forte? Quantos querem mais do Senhor? Quantos querem mais do toque, do mover, da manifestação de Deus para a sua vida? Eu quero mais. Você fica satisfeito? Eu não, quero mais. Quero mais de Deus. Quero mais daquilo que Ele tem para nós. Eu quero descobrir. Quero descobrir porque Deus é um Deus de coisas novas. Quando a gente acha que Ele fez tudo, Ele não fez. Você descobre que Ele tem algo novo. É de águas vivas e não de água parada. Então, querido, se atente a tudo que Deus vai falar nessa noite. É algo que tem a ver comigo e com você. É algo que tem a ver com a nossa relação com Ele. Abra comigo em Salmo 73. Lá em Salmo 73, lá no versículo 20. Alguns domingos atrás, estava aqui subindo para fazer o final do louvor com vocês. E Deus falou muito claro ao meu coração sobre um lugar de nós para com Ele. Um lugar que nós podemos estar ou ter para com Deus. E aí, no Salmo 73, o salmista fala desse lugar. Lá no versículo 21, depois você pode ler desde o versículo 1. Aqui a gente vai ler só a partir do 21, para que você entenda ainda mais o que o salmista vai falar e está falando aqui. Mas desde o 21 fala o seguinte: quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala herança. Vira para o outro lado e fala para a outra, herança. Versículo 27, os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Naquela noite Deus falou muito claro exatamente sobre esse lugar de estar perto. Bom é estar perto. E aí ele continuou falando a partir daquela noite, ao ponto de eu estar aqui hoje, compartilhando com vocês algo que tem a ver com esse lugar de estar perto. Algo que tem a ver com o que o salmista vem mostrar aqui, mas que não só é claro pelo salmista, mas é claro em várias passagens do Velho Testamento. Um lugar de distância. O que o salmista vem falar anteriormente era um lugar de distância, era um lugar ruim, era um lugar em que ele até cita aqui, receberás honras, meu corpo e coração para fraquejar, mas Deus, força do meu coração. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Um lugar de distância. O que o salmista vem falar aqui é um lugar que, de muitas pessoas que conheciam, ou que conhecem a Deus, que entendiam quem era esse Deus, mas que se distanciavam.
Porque, querido, se você for ler o Velho Testamento, você vai ter várias histórias de homens e mulheres que conheciam a Deus, que provaram do poder de Deus, do sustento desse Deus Senhor e soberano, mas nem por isso permaneceram na presença desse Deus. Querido, você vê vários exemplos de homens e mulheres que viram milagres, viram coisas maravilhosas, que comeram do maná, que foram alimentados no dia a dia, e que mesmo assim buscaram um lugar distante da presença de Deus, um lugar distante de Deus. E aí o salmista vem falar assim: não, esse lugar não é bom, esse lugar é um lugar de sofrimento, porque bom é estar perto de Deus. Mas tem algo em comum também, que não tem a ver só com esse lugar que ele fala aqui, o estar perto de Deus, tem algo em comum no Velho Testamento todo. Homens e mulheres se referindo a Deus, não como um pai. Porque, querido, qual é a palavra que eu pedi para vocês repetirem para a pessoa que está do seu lado? Herança. Quem tem direito à herança? Filho. O que o salmista está entendendo aqui é algo que tem a ver com o coração e que tem a ver com a herança. Ele diz assim: Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Aí sim, uau! Para sempre, eternamente, herança para sempre, herança que não pode ser consumida, herança que nada pode acabar. O salmista vem falar de um lugar de filho, em que nenhum momento no Velho Testamento, nenhum profeta e nenhum homem e mulher de Deus fala com Deus, se referindo a um Deus Pai. O único que se referiu a Deus, fazendo menção da paternidade, foi Davi. Salmo 103, quando ele vai falar da relação de Deus para conosco, para com Ele, ele fala: olha, Deus tem compaixão daqueles que o temem, assim como um pai tem compaixão do filho. Ele é o único que faz essa menção, mas mesmo assim ele fala e traz uma relação, e não uma relação direta. Então havia algo em comum, de pessoas, de homens que conheceram a Deus, mas que se distanciaram dele. Homens que conheciam a Deus, mas que não conseguiam ter uma relação com esse Deus Pai, com esse Deus que foi Criador, que era soberano e Senhor, mas que também era Pai, mas que também tinha um amor de Pai, e que poderia ter um amor de Pai. Só que nessa história tem Cristo no meio, só que nessa história tem Jesus entrando no meio. E o Velho Testamento, além de ter tudo isso que eu falei para vocês e muito mais, tá? Estou só fazendo menção aqui. O Velho Testamento faz menção de um Jesus, de um Salvador, de um Messias que vinha para nos resgatar. O Velho Testamento faz a menção de um Cristo que vinha para estabelecer uma conexão e para nos trazer para perto e para nos conectar. E para exterminar essa distância entre nós e Deus, e para nos permitir entendermos cada vez mais que bom é estar perto. Será que está com o tema aqui ainda não? Coloca o tema aí para a gente, Rodrigão. Bom é estar perto. Jesus vem para exterminar a distância. Querido, Jesus veio para nos conectar. Querido, Jesus veio para fazer do pecado algo que não tinha mais poder sobre nós. Jesus veio para que a gente pudesse se achegar a Ele e acabar com a distância que havia entre nós e Ele. E o que mais? Pô, tem mais. Ainda não é tudo e nunca é tudo para Jesus, porque Jesus não só veio com essa missão. Jesus vem se relacionando com Deus como quem?
Quem que Jesus vem sendo? O que Jesus era e foi e é? Filho amado de Deus. Além de restabelecer uma conexão, Jesus vem trazer uma relação de paternidade com esse Deus. Pela primeira vez em Israel, alguém vem falar com Deus, com esse Deus, se referindo a um pai. Pela primeira vez em Israel, alguém recebe o amor de um Deus que é pai e não só criador. Tudo isso para que hoje nós pudéssemos olhar para a sua palavra, pudéssemos olhar para tudo que Ele fez e pudéssemos fazer uma outra coisa, olhar para nós mesmos. Tudo para que hoje a gente pudesse olhar para nós e perceber o lugar onde nós estamos. Aonde nós estamos? Será que nós estamos perto? Será que nós não estamos distantes, assim como muitos que também conheciam? Não, mas eu conheço, eu sou crente faz não sei quantos anos, nasci na igreja. Aleluia, amém, glória a Deus. Mas não é isso o que ele está falando, o salmista. Será que bom é estar perto é algo que está dentro da gente? Será que você e eu entendemos que é bom estar perto de Deus? Ou será que a gente vem aqui e se sente perto, se sente longe, está tudo bem? Como é que é para você? Faça a pergunta para você mesmo. Olhe para você mesmo agora, assim como o salmista olhou para ele mesmo. Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver um homem olhando para ele mesmo, e olhando para uma humanidade que sempre se distanciava de Deus, que repetia e repetia um movimento de se distanciar daquele Deus que sustentava, que amava, que dava provisão, que declarava, que cuidava, e que mesmo assim se distanciava. Querido, faça essa reflexão nessa noite. Em que lugar que você parou? Onde você esteve andando? O quanto que você olha para Deus, qual a distância que você tem visto Deus? De perto ou de longe? Qual a distância que você tem percebido aquilo que Deus tem feito na sua vida? Porque Luan está sentado lá atrás, ó, Luan, querido Luan. A distância que ele está perto. A gente tem uma boa iluminação aqui. Mas assim, se ele começar a chorar ali, pode ser que eu não consiga ver. Se ele sorrir, eu posso confundir até pela distância. Se eu começar a falar com ele daqui, talvez ele não venha ouvir se eu estiver sem microfone. E quanto mais distante o Luan estiver de mim, menos ele vai perceber aquilo que eu amo, aquilo que eu quero entregar para ele. Uma outra pergunta que eu tenho para fazer para você e para mim: quanto nós estamos percebendo aquilo que Deus tem falado? O quanto que você tem sentido o amor de Deus hoje? O quanto que é palpável o amor de Deus, desse Deus? O quanto que é certo para você, um amor que toca o seu coração? E que te faz ter certeza de um Deus que enviou seu Filho para sofrer, para morrer, mas para se encher de um amor de Pai e derramar sobre o mundo. É fácil para você, quando a gente estava no louvor, e a Letícia falou sobre o amor e o sentir, você sente o amor de Deus nessa noite? Você consegue ver Ele na sua vida? Você consegue ver a direção dEle? Tudo aquilo que Ele tem falado? Você consegue entender as palavras que Ele tem dito? Ou será que essa mensagem para você é assim, olha, essa daí não é para mim? Desculpa, mas eu já conheço a Deus, né? Já tenho uma vida, inclusive venho à igreja, né, tal. Ou será que é mais uma mensagem que não é para você? Ou será que é talvez mais uma Bíblia que não é para você? Ou será que é mais um Jesus que talvez não é suficiente para você? Querido, para mim é.
Para mim Ele sempre foi, para mim Ele sempre será. E esse mesmo Jesus que veio nos conectar, que veio nos alertar dessa distância que o salmista diz aqui, que veio nos ensinar e nos revelar esse amor, porque Ele se sentia amado. Nos passos de Jesus, se você tem a oportunidade de ler a Bíblia, e ler tudo o que Ele fazia, era de uma pessoa que se sentia amada. O se sentir amado é muito importante. Cristo se sentia muito amado, é por isso que Ele vai, e Ele escolhe morrer por nós. Quem se sente amado, e quem tem o amor derramado na sua vida, não tem sacrifício, o que tem é uma escolha, porque está cheio de amor, está transbordando de amor. Então Ele escolhe a mim e a você para morrer, para morrer. Ele entrega a vida dEle por nós, porque Ele recebeu muito. Porque Ele recebeu muito amor de Deus, Ele conseguiu. E Ele estava muito conectado, sempre esteve conectado, ao ponto de falar, olha, a minha comida é fazer a vontade dEle, ao ponto de expressar angústia, e dor, e aflição, quando na cruz, levando os nossos pecados sobre Ele, fala para Deus, por que me desamparaste? Porque o peso do pecado estava sobre Ele. Ele fez tudo isso, mas Ele fez mais, fica tranquilo, Ele fez mais, e Ele continua fazendo. O que mais Ele fez? Ele nos deixou uma história. Ele deixou uma história de pai e filho, para que não houvesse mais dúvida, ou para que também não houvesse dúvidas. Ele deixou uma história de pai e de filho, para que a gente pudesse ver uma relação de um filho e de um pai, para que a gente pudesse se enxergar nessa relação, para que a gente pudesse ver e entender uma tradução de um amor. Uma tradução de um amor, porque às vezes a gente nunca amou. Uma tradução de um amor, porque a gente às vezes nunca teve amor de pai. Porque às vezes a gente acha que o amor que nós temos ou demonstramos é o amor de Deus e não é. Então Ele vem com a sua palavra, ensina e fala e conta uma história. E essa história, eu creio que vai falar ainda mais. E aí sim, é completa ao seu coração e ao meu coração. Abra comigo em Lucas capítulo 15. Lá no versículo 11. Parábola do filho pródigo, uma história que a maioria das pessoas conhecem. A primeira história que eu conheci da Bíblia, que eu entendi da Bíblia, uma história de fácil entendimento, há muita clareza nessa história, há muita nitidez naquilo que a história traz. Foi a primeira vez, você sabe que entre um culto e outro, a Natália falou algo ali para mim que me trouxe clareza. Foi a primeira vez que eu entendi, através da Bíblia, a relação de paternidade. Foi com essa passagem. Foi a primeira vez que talvez eu senti o amor de pai. Foi através dessa passagem. Foi através dessa história. No versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: Jesus continuou, falando, e aí ele conta essa história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Olha a palavrinha herança, voltando aí para nós. Mas aqui ele fala da história de um filho que chega para o pai e pede a sua parte na herança. A história de um filho que chega para o pai e pede aquilo que ele entendia ser parte da herança dele, daquilo que fazia dele filho, daquilo que representava a paternidade para ele, a parte da herança. Quem não conhece a história de pessoas que nem têm contato com parentes e pais, de repente chega um telefone e fala assim, você está recebendo uma herança aí, eu sei que você nem tem contato com seu pai, mas ele morreu e uma parte da herança é porque você é filho. Nossa, eu sou filho, estou recebendo uma herança. Alguém já várias histórias disso. Não havia relação, mas houve uma herança. E o que ele faz é isso.
olha, eu quero me dá a minha parte na herança aí, né? O que pertence a mim, o que diz respeito à paternidade sua. E ele pede isso, né? E tendo isso, não passa muitos dias, não passa muito tempo, entendendo que aquilo era tudo, o que acontece? Não muito tempo depois, versículo 13, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. O que ele pede ali, além da herança e de qualquer bem material, o que ele está pedindo ali é a liberdade. O que o filho pede é a liberdade de ir e de fazer e de viver aquilo que ele queria. E de tomar as suas próprias decisões e de ir para onde ele queria. Querido, nós temos algo que é precioso, que é a nossa vida. A coisa mais importante que Deus nos deu, além do amor dele derramado a partir disso, a primeira coisa que ele nos deu foi a sua vida. Você pode estar aí vivo agora, você nasceu, ele te fez, ele te criou. E ele não só te deu a vida, mas ele te deu a liberdade. Ele é um Deus tão maravilhoso que ele dá livre-arbítrio. Ele deu para você a oportunidade de escolher viver próximo dele ou não. Ele te deu e ele me deu a liberdade. E aí a gente pode fazer com a liberdade aquilo que a gente quer, assim como esse homem, esse rapaz fez. E esse rapaz foi. Para onde que ele foi? Para perto? Que a palavra diz? Para distante. Quando ele tem a liberdade, quando ele tem a sua parte da herança, ele vai para longe, ele vai para distante, distante do pai, distante daquilo que o pai poderia fazer por ele, ou daquilo que o pai faria ou fazia. O que mais que a Bíblia fala que aconteceu com esse filho? E foi para uma região distante, lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O que aconteceu com esse filho também foi que, tendo aquilo que ele imaginava ser a herança, ou tudo aquilo que ele imaginava ser o mais importante para ele, ele vai e desperdiça tudo aquilo. Ele vai e lida com aquilo sem responsabilidade, né? Porque quando a gente se distancia do pai, quando a gente se distancia do amor do pai, é muito fácil a gente viver de maneira irresponsável. É muito fácil a gente pegar tudo aquilo que ele nos deu, seja assim a sua vida, a minha vida, seja o seu talento, que ele também te deu, seja o seu tesouro, o seu tempo, o meu tempo, e a gente pegar tudo isso e desperdiçar, longe do pai, desperdiçar tudo aquilo que ele entregou, a sua família, a sua esposa, o seu marido, os seus irmãos, os seus pais, os seus filhos, desperdiçar, distante do amor e do pai. E aí, houve seca, houve fome naquele lugar. Mas a fome ali representa não só uma fome externa, mas uma fome interna. Porque, querido, quando a gente fica distante do pai, há uma fome interna, há um vazio interno. E não adianta você tentar preencher com qualquer outra coisa. Se é uma coisa incomum daqueles que se distanciam do pai, um buraco aqui dentro, um buraco impreenchível, um buraco que nada pode ocupar. Então nada era suficiente. Alguém desperdiça as coisas porque nada era suficiente. Aí tudo se torna sem valor, porque nada preenchia. Esse dinheiro não é suficiente, porque tendo dinheiro eu não sou feliz. Esses bens, essa família, essas pessoas, esses amigos,
nada é suficiente, porque não adianta, há um vazio, o sucesso, eu tenho muito sucesso, mas mesmo assim, eu tomo remédio para ansiedade, eu tomo remédio para dormir, eu estou me matando dia após dia, usando drogas e mais drogas, lícitas e ilícitas, aquelas que são vendidas na farmácia e aquelas que são vendidas não na farmácia, para preencher um vazio, para saciar uma necessidade de algo que não tem como ser preenchido. E aí, ao ponto desse filho se apropriar ou querer comer comida de porco. É algo muito bizarro, é algo muito distante, é algo muito pesado isso daqui. A primeira coisa que me chamou a atenção, me convertendo, foi exatamente isso. Como assim? Ele queria comer essas comidas. Por quê, querido? Porque havia fome, da mesma forma como que nós estamos com fome, a gente se submete a tudo. Mesmo sendo alguém que conheceu do amor de Deus, você se submete a coisas abomináveis, se submete a outros deuses, a seitas, poderes, diferentes do Deus e do único Deus, daquele que derramou um amor. Não, mas eu conheci, ele conhecia o que ele está fazendo com a vida dele. Pois é, você se submete a um espírito mau e ruim, se submete a um diabo que vem falar ao seu coração, aos seus ouvidos, te levar à morte, te carregar para o inferno. Você dá ouvidos a isso. Querido, esse lugar é um lugar de distância, é um lugar de comida de porco, é um lugar que não tem a ver com um lugar meu e seu. Mas essa história não acaba aqui. Aconteceu algo com esse filho, que no versículo 17 a Bíblia fala sobre, usa o termo caindo em si, olhando para você mesmo, lembra disso? Esse filho olha para tudo que ele estava vivendo, esse filho olha para a distância que ele estava do pai, esse filho olha para tudo que ele estava, para tanta fome que havia nele, e ele lembra de tudo aquilo que o pai dele tinha para ele. Ele lembra o que talvez você pode representar como um primeiro amor, o que para você talvez seja o primeiro dia que você recebeu e sentiu o amor de Deus. Ele lembra disso, mas ele não só lembra, ele não só olha para ele mesmo, o que eu e você pode fazer hoje nessa noite, olhar para você mesmo. Ele lembra, e o que mais ele faz? Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Ele lembra, ele olha para ele, e ele volta, ele se arrepende, ele vê a fome em que ele estava, ele vê que ele estava indo para um caminho de morte, querido, caminho de morte. Sabe por que Jeremias 17, versículo 5 diz o seguinte, maldito o homem que confia no homem, e que põe a sua força na humanidade, que é morta, o que pode morrer, e distancia o coração do Senhor. Maldito o homem, o que ele vê aqui, é a distância, a fome, ele vê aqui um caminho de morte, pode demorar, pode haver sofrimento, mas o destino final é morte, só há um caminho de morte e de vida. E ele muda o caminho da vida dele, ele muda o destino, ele muda a rota, e ele volta para o pai, ele volta para aquele que sempre amou, ele volta para aquele que nunca precisou de nada,
e que quando ele pediu, deu aquilo que ele pediu. Sabe, querido, às vezes a gente pede as coisas para Deus, né? E Deus dá. Porque Deus é bom. E aí quando Deus dá, o que a gente faz? O que Deus fez, que vários e vários homens e mulheres fizeram no Velho Testamento? O que nós fazemos quando Deus dá? Muitas vezes, nos distanciamos, nos afastamos, olhamos para Deus de longe e nos contentamos com isso. Essa noite é uma noite de movimento. Essa noite é uma noite em que nós podemos nos levantar e olhar, e se arrepender, e voltar para Ele. E olhar para um Deus, que a palavra vai mostrar, como é que a relação de Deus, e aí é um ponto muito importante. Qual era a herança? Qual era a maior herança que esse filho tinha, e que ele entendia, ou que ele não entendia ser? É isso que a gente vai entender agora, querido. Qual era a herança que o salmista disse e mencionou? Qual era a herança que nós podemos receber eternamente? Levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. A herança, essa herança, a maior herança que nós podemos ter de Deus é esse amor. É o amor de Deus Pai para conosco. Como que nós vamos traduzir esse amor? Olha para essa passagem agora. Olha para esses versículos muito. Estando ainda longe, seu pai o viu. Longe, mesmo distante, mesmo escolhendo se afastar de Deus. O amor dele, querido, ele sempre esteve te olhando. A distância é nós que colocamos. Ele nunca se distanciou. Ele sempre esteve olhando para mim e para você. Sempre esteve olhando. E não só olhando, ele sempre esteve esperando o primeiro momento em que você ia olhar para você mesmo e voltar para Ele. Ele esteve atento e Ele está atento. Ele está olhando para nós todos os dias. Um pai não ia observar e não ia perceber a volta se não estivesse ali todos os dias sentado, no terraço da casa, na porta da casa. Hoje vai ser o dia que ele vai voltar. Talvez seja hoje o dia que ele volte. Quem sabe hoje? Quem sabe hoje seja o dia que ela volte? Quem sabe hoje seja o dia que ela entenda que o mais importante é aquilo, é o sentimento que eu quero dar a ela. Não, talvez seja hoje. Quem sabe hoje? Não foi. Mas amanhã eu vou ficar aqui olhando. E mais um dia. E mais um dia. E mais um dia. E Ele está olhando. E Ele está olhando para você. E Ele está olhando mais uma noite para mim e para você. E Ele sempre esteve olhando. Ah, mas e tudo que eu fiz? Não importa o que você fez. Não importa o que você fez. Não importa o que você deixou de fazer. Não importa o que você fez a mais, a menos. Não importa, porque o amor dele é independente. Não tinha condição para que ele estivesse ali. A condição era, ele amava muito, esperava e olhava todos os dias para você. E olha todos os dias para você. O que mais? Cheio de compaixão. Cheio de compaixão. Não é um pouquinho de compaixão não, querido. É cheio de compaixão. É transbordando de compaixão. O que o Pai voltava e volta para nós, o que Ele derrama e o que Ele destina a nós é compaixão. Que é diferente de dó. Nunca pense que Deus tem dó de você. Dó não é bíblico. Não existe dó se referindo a Deus na Bíblia. O que há é compaixão. Davi, como eu falei, mencionei, fala sobre um amor de Deus para com a gente, falando de compaixão. Jesus tem compaixão da multidão, Ele não tem dó, porque a dó traz distância, a dó revela algo menor, a dó paralisa você.
não te faz movimentar por alguém. A dó faz com que você até, eu tenho dó, deixa eu dar alguma coisa para ele, momentânea, algo que daqui a pouco acabou. Compaixão é mais do que isso. Compaixão é você se colocar no lugar, entender, amar, independente das circunstâncias, é você dar assim o pão, mas dar o pão da vida, que ele não vai acabar amanhã e depois, e depois, e depois. É você, assim, dar a ele uma condição eterna, porque a herança é uma herança eterna, não era um pão que acabava no outro dia, não era uma casa que iria se deteriorar, era um amor eterno, cheio de compaixão, transbordante, que abraça e me abraça, que preenche todas as lacunas que a gente tem, todas as nossas iniquidades, as nossas falhas, fraquezas, tudo aquilo que a gente olha e não se agrada, não tem problema, a compaixão dele preenche. Correu para o seu filho, querido, o amor dele não é um amor do amanhã, o amor dele não é um amor do mês que vem, querido, o amor dele não é um amor dele, daqui a pouco eu vou, tá? Daqui a pouco, hoje não vai dar, mas amanhã dá, beleza? Semana que vem acho que vai dar certo, ou mês que vem, quem sabe? Não, querido, o amor dele tem pressa, ele tem pressa de te amar, ele tem pressa de te abraçar, ele tem pressa de cuidar de você, ele tem pressa, a gente demora, a gente fica protelando, a gente fica deixando para amar amanhã, a gente não abraça hoje, depois eu abraço, a gente não perdoa, um dia eu perdoo, a gente faz e deixa as coisas para depois, ele não, ele tem pressa e ele corre para te abraçar, todos os dias ele está correndo para você, não corra para o outro lado, querido, não corra de maneira contrária a ele, entenda que ele tem pressa e que você não é para depois para ele. A gente muitas vezes ama para depois, às vezes a gente trata o amor para depois, tudo vem depois, para ele você não vem depois, você vem agora, e ele te trouxe aqui nessa noite, para te cuidar, para te amar, para derramar sobre você a herança eterna dele, que é o amor dele. E por último, se você lê aí, ele abraça e beija. Sabe por que o amor dele, querido, não é um amor sério, um amor teológico, um amor estudo, é um amor de vida. O amor dele é vida, o amor dele é abraço, o amor dele é calor, o amor dele é junto, o amor dele é um amor que enxuga as lágrimas, que beija, o amor dele é um amor de afeto. Eu não sei o quanto que você teve afeto, eu sei que é muito claro, alguém que teve afeto. Como que você sabe que alguém que teve afeto? É alguém que dá afeto. Quem não teve afeto, não dá afeto. Quem não foi abraçado, tem dificuldade para abraçar. Quem não foi beijado, tem dificuldade para beijar. O que ele está mostrando para a gente é que ele é um Deus Pai, que ele quer nos abraçar assim, que ele quer que a gente sinta. Sentir o amor por quê? Sentir o afeto, sentir o toque, sentir o beijo, sentir o carinho, sentir como alguém que realmente tem um pai. Quantos aqui que tem filho que gosta de abraçar o filho, de beijar, para demonstrar algo, porque ali você consegue colocar para fora, é sobre isso, é sobre receber, é sobre dar. E aí é claro que ele não fez só isso, mas a gente poderia parar por aqui, já estava bom, já estava gigante, já estava preenchido, já estava abundante, mas ele continua fazendo, ele continua mostrando aquilo que ele quer fazer com você e comigo.
O filho lhe disse, versículo 21. Enquanto isso, eu vou lendo, a banda pode subir, por favor. Versículo 21, o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E que o pai, como que ele mostrou e demonstrou ainda mais e mais amor? Mas o pai disse aos seus servos: depressa, depressa, não é para amanhã, não é para depois, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam o novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ele não só faz tudo isso, mas ele troca as suas vestes, queridos. Aliás, ele coloca vestes novas, ele não faz remendo, ele não adapta, ele coloca uma veste nova. Sabe por que ele coloca veste nova em você? Porque ele coloca uma roupa que tem a ver com ele. Ele coloca uma roupa que tem a ver com ele. Não dá para colocar uma roupa que era nossa, porque não combina com Jesus. O pecado não combina com Jesus. A amargura, a tristeza, a inveja, não combina com Jesus. Então a minha roupa precisa arrancar, joga fora. Ele coloca uma roupa nova, uma roupa que combina com Jesus, que combina com perdão, que combina com humildade, humilde, sincero, que combina com verdade, não combina com mentira, que combina com compaixão. Ele troca as vestes, coloca um anel, troca o calçado, ele festeja, ele se alegra com a sua vida. Ele não só quer você perto, e não só me quer perto, mas ele se alegra todos os dias, quando ele vê um filho que estava morto, que estava no caminho de morte, e veio à vida, que estava morto, e agora vive. Fique de pé no seu lugar. A Bíblia aqui fala e mostra muitas verdades para as nossas vidas. Eu não sei o quanto como que você chegou aqui nessa noite, né? Aquilo que você carregava, o quão perto você está ou estava de Deus, mas eu creio que há um Deus que faz e fez e fala, e que eu não creio em nada diferente do que aquilo que Ele faz e está fazendo agora. Eu não creio em coincidências, eu não creio em nada programado. O que eu creio é que há um Deus que olha para a nova estação e que declara de maneira muito clara que Ele quer cada um perto dEle. Agora há um movimento a ser feito, há um movimento individual a ser feito, em que você pode fazer como esse filho e cair em si, e se voltar, e olhar para a sua vida, e dar passos, para reencontrar esse Deus. Há um movimento em que você pode deixar de estar longe, e se aproximar mais, porque às vezes você pode sim acreditar e entender, mas pode estar distante há quanto tempo, alheio, aleatório a tudo que Deus tem feito aqui, e está fazendo nessa noite. Feche os seus olhos, querido. Que o Espírito Santo venha falar com você nessa noite, agora, nesse momento. Venha te revelar o lugar onde você está. Venha revelar a você exatamente o lugar em que Ele quer colocar você, ou o lugar em que Ele quer estar em relação a você. Espírito Santo, fala conosco, Pai. Através do Seu Espírito, vem, fala a nossa mente, ao nosso coração, Pai. Vem nos tocar nessa noite, Pai, assim como o salmista entendeu e caiu em si, também que o Senhor venha fazer com que caiamos em si, em nome de Jesus, Pai, fala em cada coração aqui, Pai. Querido, se você entende, se você
você está sendo tocado por isso, comece a falar com Ele. Comece a se achegar a Ele através da sua boca. Abra sua boca, comece a declarar a Ele que você quer estar mais próximo dEle, que você entendeu a distância que havia entre você e Ele. Abra sua boca e comece a declarar que você quer estar bem perto dEle. Que bom é estar perto. Você entendeu que bom é estar perto. Oh, aleluia. Enquanto Deus vai falando no seu coração e você vai louvando, eu quero que você esteja aberto para receber um abraço. Algumas pessoas estarão chegando até você para te abraçar. Querido, abra o seu coração para receber um abraço do Pai nessa noite. Não é só um abraço, mas é um toque daquele que nos amou e nos ama. Através desse abraço, que você sinta o amor dele, que você tenha derramado sobre você a herança que há nele. Roia e andará. Querido, abra o seu coração, abra a sua vida para esse momento agora. Se permita ser tocado como talvez você nunca foi tocado. Não permita que nada, nenhuma religiosidade, nada venha atrapalhar aquilo que Deus quer fazer. Em nome de Jesus. Roia e andará. Raia e andará. Raia e andará.
Você que já recebeu um abraço, você pode sair do seu lugar e abraçar pessoas também. Você que já recebeu desse amor, você pode sair do seu lugar e transferir mais e mais esse amor para outra pessoa. Você que já recebeu desse amor, você pode compartilhar mais esse amor com a pessoa que está do seu lado. E ser um instrumento de Deus, e ser tudo aquilo que Ele tem para nós. Roia e andará. Sua mão agora. Declara essas palavras. Aleluia. Fala em 1 João capítulo 4, versículo 13. Você pode continuar nesse espírito, você pode continuar abraçando se você quiser. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem para nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, não se distancia, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. E por aí vai, eu poderia continuar lendo aqui, lendo outras coisas. Mas esse Jesus, que fez tudo isso e muito mais, quando Ele foi nos ensinar a oração do Pai Nosso, Ele fala e se refere a um Deus que sim, era um Deus que era Pai dele, mas era um Deus que era Pai nosso. Jesus revela um Deus que era Pai nosso, não era Pai dele. Então a gente, quando você se encontra com esse Jesus, recebe desse amor, que é sim algo individual, você se abrir para esse Deus, você receber esse Cristo, receber dessa herança é algo individual, que você pode fazer todos os dias. Mas a partir do momento que você faz, você se apropria de um Pai que é nosso. Aí o amor é coletivo, aí a relação é coletiva. E no coletivo a mesa. E no coletivo a mesa do Pai. Quando você é filho, Ele te chama para sentar à mesa. Filho senta à mesa. Filho se alimenta, filho come, filho bebe, filho conversa, filho tem olhar, filho tem abraço, é o lugar de mesa. Esse lugar é o lugar daqueles que são filhos, é o meu lugar, é o seu lugar. É um dia de ceia, é uma noite de ceia. Eu quero convidar você a fazer algo diferente também nessa noite, a sair do seu lugar, a não receber a sua ceia aí.
mas a sair do seu lugar e receber a sua ceia, a não só receber a sua ceia, a sair do seu lugar e vir até a mesa do Senhor, a participar da mesa de Cristo, daqueles que são filhos. Convido você a sair do seu lugar. A gente pode fazer a partir daqui, sai pela lateral e volta pelo meio. Você sai, vem até a mesa. Você vai dar passos como passos de filhos que tem lugar à mesa e recebe não só o suco, não só a bolacha, o pão, mas recebe o corpo, o sangue de um Jesus que se entregou para que pudéssemos estar à mesa. Pode sair do seu lugar, querido. Pode sair do seu lugar e venha e receba. Receba mais e mais esse amor, receba nesse lugar. Quem senta à mesa está perto. Quem senta à mesa consegue provar do alimento. Quem senta à mesa não passa fome. Se você recebeu esse Cristo, você tem lugar à mesa, você pode se achegar. Aleluia. É um privilégio estar à mesa, querido. São passos de alguém que é privilegiado, de alguém que ama, de alguém que recebeu perdão, misericórdia. É um caminho de alguém que tem alimento, que tem o pão da vida. A ceia, você pode ter o seu momento aí com Deus. Não sei, você pode orar a Deus, se colocar diante dele, que você só precisa entender que você que é filho, você tem lugar a essa mesa. Você é digno de comer do corpo e se lembrar de tudo aquilo que ele fez por você e por mim. Se você tem que pedir perdão para alguém, você pode pedir perdão para alguém. Se você precisa se reconciliar com alguém, você pode fazer isso. E coma do pão e beba do sangue agora, em nome de Jesus. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Aleluia. Se você quiser trocar com alguém, com algum irmão, quiser compartilhar, fica à vontade. Pode sair do seu lugar se você quiser. Ele me ama, Ele me amou. Ele me amou.
já ceiou, se você pode, erga as suas mãos agora, continue declarando essa canção. Aqueles que foram alcançados por esse amor, se você pode, erga as suas mãos. Erguer as mãos somente a esse Deus que é Pai. Erguer as mãos somente reconhecendo esse amor e declarando que você é amado, que você sente esse amor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Quantos podem? Aplauda esse Deus. Aplauda, aplauda, aplauda a esse Pai amado que nos convida à mesa. Querido, você tem mesa, essa é a verdade para a sua vida. Na mesa não há fome, na mesa há vida, na mesa há alimento, na mesa tem lugar para você sentar, na mesa tem o seu nome, esse lugar da mesa tem o seu nome. Querido, guarda isso no seu coração, guarda tudo isso e muito mais. Não se esqueça dessa herança. Não esqueça dessa herança eterna. A herança é o amor dele. Não esqueça que você tem essa herança para a sua vida. Não esqueça que essa herança você precisa estar perto dele. Não esqueça que você consegue desfrutar dessa herança estando perto. E não esquecendo dessa herança, querido, vai e transborda mais desse amor para as pessoas. Tomando posse dessa herança, querido, transborde desse amor aonde você estiver. Perdoe, fale palavras boas, profetize, cure, transforme a sua vida, a vida das pessoas, leve alimento, faça tudo aquilo que Deus tem para você, mas não se distancie dele e não se esqueça que você tem uma herança eterna nele, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Oh Deus, obrigado, Pai, por tanto, obrigado por tudo e por tanto, Pai. Obrigado por tanto amor derramado, obrigado por tanta escolha, obrigado por tanta soberania, por tanta perfeição. O Senhor é um Deus perfeito. Obrigado porque mais uma vez o Senhor nos encontra, derrama sobre nós a sua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos chama à mesa, nos abraça e nos permite sermos filhos amados do Senhor mais uma vez. Guie-nos, Pai, cheios do seu Espírito Santo, Pai. Que a sua igreja esteja cheia cada vez mais do seu Espírito Santo, Pai. Que não haja nenhuma influência que não seja do seu Espírito Santo, Pai, sobre a sua igreja. Que não haja nenhuma voz que não seja a sua voz. Que não haja nenhuma verdade que não sejam as suas verdades para as nossas vidas. Verdades de filhos, verdades de uma herança eterna. Que haja somente um Deus em nossas vidas e que possamos viver a vida abundante que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, louvado seja o seu nome, agradecido seja o Senhor. Que alegria estar aqui com vocês nesse culto mais uma vez. Quero que você
Tenha uma excelente semana e quero convidar você a comentar aqui nos comentários o que Deus tem feito na sua vida. Não deixe de participar. Conte o seu milagre, conte aquilo que Deus tem trabalhado na sua vida. Nós esperamos o seu contato. Uma boa semana, Deus abençoe.